Boa noite. Olá, boa noite. Temer reage às acusações de Sérgio Machado e afirma que delação é irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa. Machado rebateu e reafirmou que Temer pediu doação para a campanha de Gabriel Chalita em 2012. A delação do ex-presidente da Transpetro fez a terceira vítima em um mês. Agora foi o ministro do Turismo, Henrique Alves, que pediu demissão. Renan diz que Rodrigo Janot extrapolou limites ao pedir prisões e pode dar andamento ao pedido de impeachment do procurador-geral. Essas e outras notícias você vê daqui a pouco, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quinta, o Hoje Tem apresenta uma das mais tradicionais festas do Maranhão, o Bumba Meu Boi. Pamela vai conhecer de perto a folia e provar suas comidas típicas. Hoje Tem, nesta quinta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Citado por Sérgio Machado, o presidente interino Michel Temer diz que delação é mentirosa e criminosa. Na delação, Sérgio Machado afirma que em setembro de 2012, Temer negociou com ele o repasse de R$1,5 milhão de propina para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo pelo PMDB. Temer era vice-presidente da República e presidente nacional do partido. A conversa teria ocorrido numa sala reservada da Base Aérea de Brasília. Segundo Machado, Temer pediu ajuda porque a campanha de Chalita estava em dificuldades financeiras. Machado afirmou que o acerto foi pago por meio de doação eleitoral pela empreiteira Queiroz Galvão, contratada da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Hoje, no Palácio do Planalto, Temer rebateu as acusações de Machado. Eu quero fazer uma declaração a respeito da manifestação irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa do cidadão Sérgio Machado. E quero dizer aos senhores e às senhoras que eu falo, em primeiro lugar, como homem, como ser humano, para dizer que a nossa honorabilidade está acima de qualquer outra função ou tarefa pública que eu exerça no momento ou venha exercer. Quero me dirigir ao povo brasileiro para dizer que não deixarei passar em branco essas afirmações levianas que eu acabei de mencionar. Alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou, não teria até condições de presidir o país. Ontem, o presidente interino já havia divulgado uma nota na qual dizia que a delação de Machado é absolutamente inverídica e que, em toda a sua vida pública, sempre respeitou estritamente os limites legais para buscar recursos para campanhas eleitorais. Em nota, Sérgio Machado rebateu. Ele reafirmou que Temer pediu doação para a campanha de Gabriel Chalita em 2012. No texto, o ex-presidente da Transpetro diz que, quando se faz acordo de colaboração, a pessoa assume o compromisso de falar a verdade e não pode omitir nenhum fato. E após ser citado na delação de Sérgio Machado, o ministro do Turismo, Henrique Alves, do PMDB, pediu demissão do cargo.
Segundo Sérgio Machado, Henrique Alves recebeu R$1,5 milhão em propina entre 2008 e 2014. O dinheiro teria vindo do grupo Queiroz Galvão. De acordo com Machado, os recursos entregues por meio de doações oficiais eram, de fato, provenientes de propina em contratos da Transpetro. No início do mês, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, informou ao Supremo Tribunal Federal que Henrique Alves atuou também para obter recursos desviados da Petrobras em troca de favores para a empreiteira OAS. O caso também envolveria o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Henrique Alves é o terceiro ministro a cair após a delação de Sérgio Machado, em pouco mais de um mês de governo Temer. Antes já tinham saído Romero Jucá, do Planejamento, e Fabiano Silveira, da Transparência, Fiscalização e Controle. Quando as gravações de Machado se tornaram públicas, Temer teria conversado com Henrique Alves sobre a permanência dele no governo. Na ocasião, Alves teria dito ao presidente interino que as denúncias contra ele eram antigas. Outro ministro de Temer citado por Machado é Sarney Filho, do PV, do Meio Ambiente. Ele permanece no ministério. Também citado por Sérgio Machado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que delação de ex-presidente da Transpetro é criminosa. Em depoimento à Justiça, Sérgio Machado apontou que Renan Calheiros foi o político que mais recebeu dinheiro, cerca de R$32 milhões. Segundo ele, os pagamentos ao PMDBista começaram entre 2004 ou 2005. A partir de 2008, a gente faz aquela reunião no início do ano, programas para o ano, e nós passamos a dar uma contribuição de cerca de R$300 mil durante 10, 11 meses. Renan negou ter recebido propina e disse que a delação de Machado é criminosa. O senador voltou a defender a mudança na lei de delação premiada. É difícil se obter de uma pessoa que está presa, desesperada, com a família passando fome, uma delação, porque ela vai ali contar uma narrativa, já que não lhe exigem prova, e vai dizer absolutamente o que quiser. De acordo com Sérgio Machado, o segundo que mais recebeu propina foi o senador e ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, com R$24 milhões. Segundo Machado, Lobão afirmou que, na qualidade de ministro, queria receber a maior propina mensal paga aos membros do PMDB, porque sua pasta era responsável direta pela Transpetro. Eu ia ao gabinete do Lobão, uma vez por mês ou bimensal, e às vezes ia todo mês para tratar de assuntos da própria Transpetro, e tinha uma vez por mês ou 2 vezes por mês que os assuntos da pauta era a questão do recurso ilícito que eu ia fazer para ele naquele mês. O senador Romero Jucá, segundo Machado, recebeu R$21 milhões. Então o senhor pagou de 2004 até quando para o Jucá? Até julho ou agosto de 2014, não tenho certeza. Já o ex-presidente José Sarney, R$18 milhões, de acordo com Machado. Sendo 2.250 em doações oficiais, foram feitas pela Queiroz Galvão, 1 milhão, Camargo Correia 250, Camargo Correia 600, Camargo Correia 400. Além dos líderes do PMDB, Machado citou políticos de vários partidos. Entre eles, o tucano Aécio Neves, o presidente do DEM, Agripino Maia, os deputados federais Luiz Sérgio, do PT, Jandira Fegali, do PCdoB e Heráclito Fortes, do PSB, além da ex-ministra Ideli Salvati, do PT. Renan Calheiros disse que a delação de Machado não deve afetar a governabilidade de Michel Temer. A governabilidade não, é que há uma consciência no Congresso Nacional e mais no Senado Federal, no sentido de que nós temos que criar condições para viabilizar esse governo. E a repercussão da queda de Alves foi imediata no Congresso Nacional. Os parlamentares da base aliada elogiaram a postura de Temer, que, segundo eles, toma providências diante de denúncias. Já a oposição vê uma situação dramática do atual governo, já que Henrique Alves é o terceiro ministro a cair em pouco mais de um mês. Bem, agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Com a queda de Henrique Alves do Ministério do Turismo, a Lava Jato já derrubou 3 ministros
do governo interino de Michel Temer, que tem apenas 35 dias. Isso dá uma média de uma queda de ministro a cada 11 dias, menos de 12 dias. É coisa para o livro dos recordes. O delator do PMDB, Sérgio Machado, disse que entregou a Henrique Alves 1.550.000 em dinheiro roubado da Transpetro, a subsidiária da Petrobras. Henrique Alves disse que é verba legal, dinheiro para a campanha eleitoral. Hoje, Michel Temer e Renan Calheiros desqualificaram o delator do PMDB. Michel Temer chamou Sérgio Machado de irresponsável, mentiroso e leviano. Renan Calheiros disse que Sérgio Machado, no desespero e para salvar alguns milhões que roubou do setor público, é capaz de envolver a própria mãe, quanto mais os amigos. Tudo bem, beleza. Agora só falta explicar por que o PMDB, presidido por Michel Temer, sob o apadrinhamento direto de Renan Calheiros, manteve numa das principais subsidiárias da Petrobras, na presidência, no comando dessa empresa, um personagem tão desqualificado por 12 anos nos governos Lula e Dilma. 12 anos de assaltos confessados. Boa noite. Com as baixas temperaturas dos últimos dias, 7 moradores de rua morreram na capital, segundo a Arquidiocese de São Paulo. Hoje, o prefeito Fernando Haddad confirmou 5 vítimas, mas justificou que 4 delas teriam morrido de outras doenças e que um caso seria homicídio. Lu, mas mesmo assim, as mortes reacenderam o debate sobre a falta de assistência adequada da prefeitura a essas pessoas que muitas vezes dependem de doações para se aquecer. Quando passa das 8 da noite, o pátio do colégio fica lotado. Uma população que de dia parece quase invisível, quando escurece, não dá para ignorar. Uma cena que mexe com empresários, administradores, advogados, que depois do expediente fazem um segundo turno de trabalho voluntário. A gente faz o que o governo não faz e o que a sociedade tampa os olhos mesmo. Se cada um ajudar um pouco, a gente consegue mudar isso aí. Não é só no frio, pode chover, pode fazer calor. Toda segunda-feira, esses amigos se juntam para trazer doações para quem mora na rua e tem muito pouco. Além deles, né, trazer macarrão, né, a coberta, com a roupa, né, eles também, né, me dão conselho, entendeu, né? Eles parecem realmente da família mesmo, entendeu? O que falta, né, nos abrigos é isso, né, uma pessoa que te dá um valor. No centro de São Paulo, o chão, a comida, o cobertor, tudo é disputado. Mas a revolta dos últimos dias por aqui é com repetidas denúncias de que guardas civis metropolitanos apreendem de madrugada as doações feitas, inclusive os cobertores de quem mora na rua. Com esse frio, eles estão levando as coisas? Leva tudo. Leva tudo. O que levou seu? O Beto leva tudo. O prefeito Fernando Haddad disse hoje que não houve denúncias formais desse tipo, mas que os casos divulgados estão sob investigação. Negou ter dado ordens de caráter higienista, mas, para evitar novas apreensões ilegais de pertences, vai publicar no sábado um decreto elaborado em parceria com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Então, é um decreto que vai valer para todo mundo, que nós entendemos que pode superar eventuais constrangimentos de abordagem que podem ter ocorrido e que estão sendo investigados. A Prefeitura anunciou ainda a criação de 4 tendas com 250 vagas emergenciais cada na região do centro a partir da próxima semana para atender moradores de rua e seus animais de estimação. No início da noite, um ato na Praça da Sé reuniu moradores de rua para uma homenagem aos mortos pelo frio na última semana. Segundo a Arquidiocese, já são 7 vítimas. Voltamos a falar de política. Lá em Brasília, a Câmara dos Deputados abriu prazo para Eduardo Cunha recorrer da decisão do Conselho de Ética. A partir de amanhã, Cunha terá 5 dias úteis para recorrer do parecer pela cassação aprovado no Conselho de Ética. Cunha também pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Cabe à CCJ analisar somente se houve algum erro de procedimento durante a tramitação do caso no Conselho de Ética. A comissão não poderá se pronunciar sobre o mérito do que já foi decidido, mas se constatar algum erro, pode pedir que essa etapa do processo seja refeita.
Em nota, Cunha já havia dito que ia recorrer porque, segundo ele, o processo teria nulidades gritantes. O relatório do deputado Marcos Rogério, do DEM, pela cassação de Cunha, foi aprovado terça-feira por 11 votos a 9. A palavra final sobre a cassação de Cunha caberá ao plenário da Câmara. A votação será aberta e aparecerá no painel eletrônico. Cunha é acusado de mentir à CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior. Ele contesta as acusações. Presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, extrapolou limites ao pedir prisões e emitir mandados de busca e apreensão. Renan afirmou que até a próxima quarta-feira irá decidir com imparcialidade sobre novo pedido de impeachment de Janot. O presidente do Senado, que foi alvo de pedido de prisão feito pelo procurador, negou que a ação seria uma intimidação. Pelo contrário, você acha que ninguém intimida o procurador-geral? Quando as pessoas perdem o limite da Constituição, eles perdem o limite do ridículo também. O procurador-geral, ele, contra senadores, fez busca e apreensão na residência de vários senadores que estavam dispostos a colaborar. Ele quebrou sigilo de informações que já haviam sido dadas. Ele fez condução coercitiva de alguém que não colocou nenhum obstáculo para ir depor. E a comissão do impeachment voltou a ouvir testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Ao todo, a defesa de Dilma convocou 40 testemunhas. Hoje foram 5. 3 delas ocuparam cargos no Ministério da Educação e outras 2 na Secretaria de Orçamento Federal. Todos negaram irregularidades por parte de Dilma. Desde o depoimento da primeira testemunha de defesa da petista, na última terça-feira, senadores que votaram pelo afastamento deixaram de questionar os convocados pela defesa. Favorável ao impeachment, o senador Álvaro Dias, do PV, disse que não há ninguém indeciso na comissão. Nós estamos cumprindo uma formalidade, porque na realidade aqui todos nós já temos uma posição, consequência de convicção construída ao longo do debate desta matéria. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, rebateu. Será melhor cancelar os trabalhos dessa comissão, senhor presidente. Nós percorremos O advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, disse que vai pedir novamente a inclusão dos áudios da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, no processo de impeachment. Segundo ele, com a retirada do sigilo, o conteúdo poderia ser incorporado. O pedido já foi negado tanto pela Comissão Especial do Senado quanto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O ex-presidente Lula entrou com representação na Procuradoria-Geral da República contra o que ele chama de violações cometidas pelo juiz Sérgio Moro, entre elas abuso de autoridade. Lula questiona a divulgação de gravações e diálogos, inclusive com a presidente afastada Dilma Rousseff. Ontem, o ministro do STF, Teori Zavascki, devolveu à Procuradoria-Geral da República o pedido de inquérito para investigar Lula e Dilma. Teori considerou ilegais as gravações telefônicas autorizadas por Moro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A Petrobras é a madame mais respeitável dos cabarés do Brasil. A frase é de Sérgio Machado, foi presidente da Transpetro, está virando as entranhas da política brasileira porque botou a boca no trombone e entregou todo mundo. Todo mundo, não. Ele disse que tem corrupção no Brasil desde 46. Eu achava até que tinha desde Tomé de Souza, mas digamos que seja desde 46. E que ele participou de tudo. Pelo visto, ele não trabalhava, ele só pagava propina lá na Transpetro, né? Agora, durante o tempo que ele passou na Transpetro, ele administrou parte de um roubo espetacular na Petrobras. E esse roubo espetacular na Petrobras foi administrado por uma organização criminosa colocada para tomar conta do cofre do governo pelo PT, PMDB, PPE e os seus aliados. A pergunta é a seguinte: eu olhei hoje a primeira página dos jornais e não encontrei os nomes de Lula nem de Dilma na delação dele.
Será que nesse tempo todo pagando propina, ele não soube realmente nada que comprometesse, além de Jandira Fegali, Aécio Neves, lá da eleição dele, o Temer que teria pedido dinheiro para o Chalita, e ele não encontrou nada das pessoas que mandavam no governo, que nomeavam os dirigentes, inclusive ele servia a que governo? Ainda hoje eu estava vendo lá no arquivo, no meu computador, uma foto dele com um retrato da Dilma atrás dele, no gabinete dele, lá na Transpetro. Quer dizer, é provável que ele saiba quem é a Dilma, quem é o Lula. Agora o Brasil fica perplexo de saber que ele denunciou tanta gente, mas não percebeu a passagem do governo Lula e do governo Dilma nesse interregno aí de 1946 para cá. Não é estranho isso? Então, isso a gente pode voltar a discutir na terça-feira que vem. Direto ao assunto, em pé. Ex-deputado Pedro Correia, do PP, diz que a empreiteira Queiroz Galvão pagou propina a partidos para barrar CPI da Petrobras em 2009. A delação premiada de Correia ainda não foi homologada pelo STF, mas ele já prestou depoimentos. Segundo Correia, o presidente da empreiteira, Ildefonso Colares Filho, pagou 9 milhões de reais ao então senador Francisco Dornelles, que era presidente do PP e hoje é o governador em exercício do Rio de Janeiro. Outros 10 milhões teriam sido pagos ao PSDB por meio do então senador Sérgio Guerra, já falecido. E ele teria dividido o montante com os senadores Álvaro Dias, hoje do PV, e Aloysio Mercadante, do PT. A CPI terminou sem resultados efetivos. Álvaro Dias negou as acusações. Os demais citados ainda não se pronunciaram. Pedro Correia já foi condenado em processo da Lava Jato. A delação premiada dele inclui cerca de 70 assuntos. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite para você, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Amanhã nós estamos de volta e te esperamos. Você fica agora com Hoje Tem, a apresentação de Pamela Domingues. Até lá. Não perca o melhor da gastronomia no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora. Hoje Tem.